Bem-vindos ao Fôlego Novo, a segunda temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e respiração para a liderança, com ar fresco e experiências de quem está no flow, vivendo o espírito da época. Eu sou Felipe Urbano e aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte, cultura, sempre com uma boa conversa. Eu sou a Tânia Savagé e o nosso tema hoje é a atmosfera da vida com a Carol Freitas. A gente, humano, está experimentando uma atmosfera muito esquisita, muito acelerada. Acho que nesse momento de incerteza, isolamento, impossibilidade de fazer coisas que a gente gosta e que são importantes. Mas a gente é só uma espéciezinha, nessa grande cadeia. Se bobear, a atmosfera da vida está até melhor para outras espécies, nesse momento. Para falar sobre isso, a nossa convidada é a Carol, que é designer de produtos, consultora de inovação e biomimeticista. Ela já atua no governo, é empreendedora, fundou a Nous, falei certo? Cultura Perfeito. Criativa, e o Napkin Talk. Ela é cofundadora do Biomimicry Brasil Network. Ela já visitou vários biomas nos Estados Unidos, na África, no Canadá, e aprendendo sempre como é que a natureza pode ajudar a gente, essa espécie, Sapiens, a criar em harmonia com o planeta. Então, já para começar, eu queria que você se apresentasse, desse um oi, mas falasse assim, dá para liderar em harmonia com a natureza? Olá para todos, eu sou Carol. Como a Tânia trouxe um pouquinho, eu sou designer e eu resolvi ser designer porque eu era muito encantada com o mundo humano, eu achava o ser humano, ainda acho, um ser assim, muito incrível, capacidade criativa que a gente tem, então eu quis ser designer. E aí parece que o meu copo não encheu o suficiente com o mundo humano e eu resolvi me desafiar a algo que fosse maior que isso, que aí foi quando eu comecei a estudar a natureza. Então, a minha vida é isso, é um misto entre humanos e natureza, Esse encontro que hoje eu acho que é super possível e que a biomimética me ensinou que é muito produtivo também, Que é muito bonito também, Tem um quê de beleza muito grande quando a gente faz esse encontro, de pessoas e natureza. Então, sim, é possível, sim, liderar. A natureza, ela traz muita inspiração e muita lição, sobre liderança. Então, é possível, sim, acho que dá para fazer várias analogias e várias inspirações quando a gente olha para a natureza e reflete sobre a nossa forma de conduzir pessoas, de estar com outras pessoas também. Carol, adorei você, vocal design. E aí me surgiu uma curiosidade do que se desenha na vida, no tempo que a gente está vivendo, na sua percepção. Como é que esta equação de natureza, tempo de pandemia, e aí é provável que as pessoas escutem isso depois, lembrar que a gente está em tempo de pandemia, o que se desenha na vida nesse tempo? O design, ele é esse ato de tomar decisões, Eu gosto de falar que design é o ato de você tomar decisões, Você encontrar problemas e direcionar as decisões. E no momento de pandemia, como esse que a gente está vivendo, eu acho super legal a gente reforçar e marcar esse momento hoje, a gente começa a repensar as finalidades do que a gente desenha, Então, eu vejo assim que a gente vem de um século onde a gente precisava muito desenhar qualquer coisa que fosse, Então, a gente cria ali uma cadeia produtiva e o que essa cadeia produtiva tem que servir? É o que tem que ser criado, qualquer coisa. Então, todo mundo tem que ter uma casa, todo mundo tem que ter uma TV, todo mundo tem que ter uma roupa, todo mundo tem que ter um super guarda-roupa, Todo mundo... E aí a gente vai dando acesso a tantas coisas que a gente entra no século XXI com essa reflexão, A pandemia traz muito essa reflexão. Será que o design é realmente para fazer coisas? Que coisas são essas que a gente tem que fazer? E para que elas servem, quando a gente pensa numa finalidade lá no fim mesmo, Para que serve tanta coisa que a gente tem contato? E aí, quando a gente vai para uma escala de serviço, quando a gente entrou ali no design mais metafórico, aí que isso ganhou uma escala gigantesca, do que a gente tem desenhado. E aí a pandemia, ela vem fazer quase que um convite para a gente, assim, olha, seres humanos, vocês são muito bons nessa coisa de criatividade, vocês são muito bons nessa coisa de gerar solução, só que a gente está precisando rever um pouco tudo que vocês estão criando. Vai ver que tem coisa aí que não tem tanta serventia, tem coisa aí que gera
um impacto não muito positivo nas outras espécies, em vocês mesmos, né? E isso é engraçado porque a gente cria soluções que prejudicam a nossa própria espécie, né? Mentalmente, emocionalmente, a gente tem várias aí hoje para poder citar. Então, eu vejo que é muito uma reflexão da gente, e aí a natureza é super mentora nisso, né? Se a natureza ela vai criar, tem todo um conjunto ali, lógico, que vai até o ponto fundamental de gerar vida, né? Então, a condição primária para a natureza fazer qualquer criação é que isso gere vida e propicie vida, né? E aí, por isso que parece assim, quando a gente olha para o planeta, parece que é tudo feito sob medida, né? Parece, nossa, mas a gente vem muito nessa fala, a natureza é tão perfeita, ela é tão bonita, as coisas se encaixam tão perfeitamente, porque todo ser vivo, toda parte de qualquer ser vivo está servindo a essa mesma finalidade de gerar vida, né? E aí parece que a pandemia vem falar assim pra gente, e aí, galera, vocês têm tantas finalidades, esse negócio está ficando tão difuso, vamos dar uma funilada? Que é vida, né, para o ser humano? Por onde, que eu acho que é onde a gente começa uma paralelo ali com a natureza, né? O que seria vida para a gente? O que seria gerar uma condição propícia à vida do outro, né? Aí só isso já dava uma filosofada gigante aqui, né, para a gente poder conversar. Mas eu vejo muito a pandemia fazendo esse convite para a gente, assim, olha, talvez tudo isso que vocês chamam de finalidade, tudo isso que vocês chamam de causa, de propósito, de ponto final de qualquer criação que vocês façam, talvez seja um meio, né? A gente tem uma finalidade que vai até onde o nosso olho ainda não consegue ver. E aí a pandemia a gente conseguiu ver, né? Que é essa vida, né? Que é essa finalidade no final, né? Te ouvindo, Carol, eu fiquei na minha cabeça com um livro que eu amo, que é um livro infantil, que chama Lolo Barnabé. E o Lolo Barnabé, ele começa sentado junto com a mulher e o filho em volta de uma fogueira, cantando canções e agradecendo os dons da vida. E aí ele é muito criativo e inteligente, e ele vai tendo um monte de ideias, e aí ele vai criando tudo. Até que chega um momento que ele fica paralisado, e ele chega à conclusão que talvez o desafio daquele momento não seja de redesenhar nem inventar nada. Aí ele fala, não, mas ele era muito criativo e inteligente, então se eles se colocaram nessa armadilha, eles vão ser capazes de sair dela. E aí ele senta de novo em volta da fogueira, né, com a mulher e o filho, e eles cantam canções e eles celebram a vida. Pensando nessa imagem, né, o que você acha que a gente está precisando fazer agora? Né? Que fogueira é essa que a gente precisa olhar? Né? Que canção que a gente canta? Né? Como é que a gente honra a vida, né? Sem precisar desenhar nada? Você sabe, Tânia, que eu tenho conversado muito com várias pessoas sobre isso, e a pandemia ela coloca a gente no misto de raiva e impotência junto, né? A gente fica com muita raiva e a gente quer achar alguém para culpar, né? Uma nação, uma pessoa, um grupo, a gente quer culpar alguém. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma impotência gigante, que é do tipo, tá, minha raiva vai me conduzir para uma ação e isso pode prejudicar outras pessoas, pode prejudicar a mim. Então, essa é uma mistura muito difícil, né, para a gente lidar. E aí, eu vejo muito, eu tenho propagado isso, eu vejo muito que é um momento da gente ter um ativismo de vó, sabe? Isso surgiu uma vez numa conversa que eu estava fazendo com um grupo, que é do tipo, é aquela missão do dia a dia, sabe? De você, é uma coisa boba, assim. Você faz um ovo frito para você tomar café? Não, você faz um para sua casa tomar café. Porque a avó ela tem essa parada, ela nunca faz um negócio para ela faz para casa toda, ela tem um pensamento coletivo muito forte. E ela consegue tudo que ela quer desse jeito. Ela não impõe nada, ela não manda em nada, ela não briga com ninguém. Mas ela vai arredondando ali a casa de um jeito que aí você chega, às vezes, na casa da avó, numa frequência, assim, do mundo, né? E tanta coisa para fazer, porque eu sou jovem. E aí ela vai te acalmando, e quando você vê que você tá comendo um bolinho, você tá tomando um suco, você já mudou a frequência, você nem percebeu que você mudou. Então eu vejo uma condução
muito nesse lado, que aí chama bastante, né, esses espectros até mais feminino, por isso que eu falo que é da avó, né, porque não é, hoje eu não vejo o propósito como uma coisa que a gente impõe, que a gente coloca para as pessoas, assim, olha, é isso que a gente tem que seguir, mas como um convite, né, e o convite, ele é gostoso quando a gente cuida do contexto inteiro, quando a gente não cuida só do que a gente tem que executar, só daquela ponta final, a gente cuida do contexto todo. E aí, quando a gente vai trazer para a natureza, né, quando a gente vai ver fêmeas de elefante, elas têm um processo muito interessante, que quando os filhotes estão vindo, elas começam uma quebradeira, assim, ao redor. Então, elas vão... os elefantes, eles têm essa peculiaridade já, né? Eles são engenheiros, que a gente chama, né, dentro da natureza. Então, onde eles passam, dá para ouvir direitinho, porque eles vão... vai quebrando tudo ao redor. Eles quebram a árvore, arrancam a árvore, eles vão modificando mesmo a paisagem, né? Mas quando a fêmea vai ter os filhotes, ela faz isso com uma frequência maior. É como se ela estivesse convidando as outras assim, olha só, tá chegando alguma coisa nova, vamos preparar esse contexto para receber esse novo que está chegando aqui, né? E elas entram num movimento assim até que o filhote nasça. E eu acho que isso é uma coisa muito necessária no mundo hoje, né? A gente olhar para um preparo mais do contexto, não do resultado. E aí, se a gente pensa em contexto também natural, a natureza não tem resultado. A natureza ela não trabalha com resultados. Se a gente, qualquer coisa que a gente chama de resultado na natureza é um retrato do processo. Então, hoje a gente não é o ponto final da evolução e nem é o ponto inicial. A gente é o processo. Assim como era nossos antepassados de 200 milhões de anos atrás, né? Então, eu vejo hoje que é um momento muito mais da gente entrar no processo. E aí não é à toa que está vindo tanta coisa, mindfulness, né? Que é o quê? Parar e respirar, entrar no presente. Processo. O movimento do nadismo, que você deixa seu celular, deixa tudo. E entra em contato com o quê? Com nada, que é você estar presente, processo. Da biomimética, a gente tem uma prática de solo, que a gente fica 40 minutos ou 8 horas completamente solo, né, em contexto natural, sem nenhum equipamento humano, sem celular, sem livro, sem caderno de anotação, sem nenhuma atividade humana, simplesmente você em contato com a natureza. Presença também, de novo, né, esse processo. Então eu vejo hoje que é um convite muito mais ao processo, a gente viver, ter o gostinho ali do processo. Por isso que eu falo, que eu remonto àquela coisa da avó, né? Ela convida a gente muito para o processo, né? No fim, ela não quer nem saber se você está falando da empresa, que você está ganhando dinheiro, que você vai casar, ela não quer nem saber disso. Ela quer que você sente ali como bolo com ela e ponto, né? Então eu vejo muito, muito desse lado. E aí essa amiga que a gente conversava, né, numa live, ela falou: nossa, Carol, a gente tem que levantar essa bandeira, né? Vamos conversar o ativismo de vó. Eu falei: aí não é mais ativismo de vó, que se a gente levantar a bandeira, né, tem que ser um convite, né, para a gente fazer o ativismo de voz. Ô, Carol, maravilhoso te ouvir falar sobre esta harmonia entre homem e natureza, raça humana e natureza. Porque, aliás, harmonia eu aprendi com a Lê, que é nosso produtor aqui do podcast, que ele falou para mim como é que ele concebia a diferença de equilíbrio e harmonia. Que equilíbrio dava uma ideia de que as partes precisariam ser iguais e a harmonia daria nas diferenças a coerência do todo. E me parece que o homem, como te escutando, e eu quero confirmar isso, principalmente na figura da avó, é um elemento muito importante na construção desta harmonia com a natureza. E é interessante que toda vez que eu vejo as manifestações ecológicas, elas carregam uma frase que eu não sei de quem é a autoria e já tentei procurar, não achei, que se a natureza tivesse uma religião, o homem seria o diabo. Como que é essa reconciliação para você? E como que seria um manifesto de defesa da avó em resposta à natureza? Ou em resposta a quem diz que o homem é o diabo da natureza? Isso eu acho super legal. Foi inclusive o encerramento do Biothinking, né, que a gente teve recentemente. A gente gosta muito de rotular, né, as coisas, principalmente no Ocidente. E quanto mais rotulado, melhor, porque a gente não precisa se esforçar para relacionar, né? Então, quando a gente estiver lá e coloca um rótulo, assim, o ser humano é o diabo, então ele é mau, ponto, eu não preciso mais me relacionar, então logo qualquer ser humano é mau, então acabou minha relação, né? E aí isso acaba com todo o processo.
Porque se a gente trabalha com uma visão absoluta de que todos nós somos maus, será que não tem um contraponto a isso? Não existe nenhuma pessoa boa? E se tiver uma pessoa boa, eu já acabei com toda essa premissa, né? Nós não somos maus, nós temos aí uma variação de espectro. E aí é interessante quando a gente começa a estudar a natureza, porque a natureza ela é ancestral à nossa sociedade, à nossa cultura. Então, tudo que a gente estabelece como bom e mal, que vai ser ali dentro do processo social e cultural, a natureza ela é anterior a isso. Então, é como se a gente puxasse o elástico um pouco mais longe ali do que a gente consegue puxar quando a gente está pensando no espectro cultural e no espectro social também. E aí, isso é interessante porque a gente começa a ver, tá, se hoje a gente é uma espécie má, a gente pode ser uma espécie boa. A gente pode mudar isso, porque quando a gente puxa esse elástico, a gente vê isso de longe, ou então a gente pode pensar como uma pirâmide, né? Onde aqui está o bom e aqui está o mal, né? No lado esquerdo o bom, lado direito o mal, ou vice-versa. Eu estou vendo isso de cima, eu não estou em nenhum dos dois lados. Eu posso observar isso, e a partir do momento que eu observo, a gente consegue eleger para onde isso vai. E aí estudar a natureza é como se a gente fizesse esse movimento, né? Porque não tem como a gente estabelecer que uma leoa é má porque ela caçou um cervo. Não tem como a gente estabelecer isso. E aí tem muita gente que fala assim, vírus é mal. Será que vírus é mal quanto processo natural? Porque boa parte do nosso processo imunológico e das mutações que a gente tem no nosso DNA foram causadas por vírus. Então, se a gente tem hoje um conjunto de imunidade, se a gente tem hoje várias capacidades, é porque a gente nossos ancestrais tiveram contato com vírus. E aí, será que o vírus é mal? Será que a gente elimina? E aí foi um processo desse de eliminação de vírus e bactérias que está fazendo com que hoje um vírus se instaure sem a gente conseguir ter controle dele. Então, será que é ele que é mal? Então, quando a gente entra nesse embate do que é bom, do que é ruim, do bem e do mal, e coloca o ser humano como o diabo, a gente rotula. E aí é muito fácil a gente achar esse culpado, é muito fácil, a gente acaba com a conversa aí, né? E aí, o interessante da natureza é que a gente volta lá para uma premissa e fala assim, tá, o ser humano a gente uma constituição, por exemplo, a gente interfere sim nos processos naturais, como um elefante interfere, um castor interfere, somos engenheiros, né, dentro da natureza. Então, esse é um termo, né, que é dado, então a gente interfere sim. Se a gente interfere, logo a gente pode fazer uma interferência positiva, é o que a gente chama de regeneração, né, os processos regenerativos, que é um movimento grande que tem surgido aí hoje, justamente coloca essa ressignificação do ser humano, do tipo, a gente mexe, então a gente vamos mexer para um lado que regenere, que apoie os processos naturais, porque isso é possível também, né? Então, o que eu vejo muito desse manifesto é a gente se reconectar com essa intenção de querer que as coisas tenham vida, de querer que as coisas floresçam, né? E a partir dessa intenção a gente começar a construir as nossas relações, né? Que aí, se a gente puxa aí para um espectro de liderança, é bem interessante a gente pensar dessa forma, né? Porque a gente começa com um movimento interno, não externo, né? Que é como a gente tem visto a maioria dos movimentos hoje. Ele é um movimento muito interno, né? Então, eu vejo muito como essa estruturação desse processo mais interno antes do externo e dessa reflexão também, né? De possibilidades. Porque se a gente é o diabo, a gente pode ser o Deus também. Quem botou o rótulo de diabo também pode botar o rótulo de Deus. E isso não quer dizer que vai ser bom. Pode ser que a gente coloque o rótulo de Deus e isso seja muito perigoso ali para o nosso processo também, né? Então, é todo um processo de reflexão do que a gente pode ser. E aí, o que eu acho legal do ativismo de vó, agora eu vou fazer propaganda do ativismo de vó, é que a gente não precisa mudar o mundo inteiro. A gente precisa mudar um pequeno núcleo, né? Um conjunto assim de você mais uma pessoa, massa, porque se a gente pega as 7 bilhões de pessoas do planeta com esse mesmo propósito, fechou, né? A gente tem 3 bilhões e meio aí de pessoas ajudando mais uma pessoa. Então a gente não precisa mudar tudo. E aí é interessante que esse é um movimento do agora, tá? Não estou falando que no passado isso estava errado e que isso vai estar certo no futuro. Mas o movimento do agora, e aí a pandemia ensina muito isso pra gente, é a gente cuidar de quem está aqui no nosso campo de visão, sem perder a conexão com todo mundo. Sabendo assim, quando eu cuido desses daqui, eu estou cuidando de tudo também, ao mesmo tempo, né? A gente faz essa dupla como se fosse uma espiral ali, né? Que ela vai crescendo em relação a isso.
Vejo mais ou menos por aí o caminho. Você falou, né, de vó e dessa coisa do cuidado, né? O livro do Harari, ele fala muito que a gente dá conta de até 120 pessoas, né? E eu estava ouvindo um amigo que eu gosto muito, ele falou de um jeito que eu achei lindo, né? 120 pessoas, dá para catar piolho, para dizer eu te amo, né? É uma escala muito de vó, né? E eu estava, né, antes de saber que a gente ia ter essa conversa e falar de biothinking, né, de biomimética, eu estava relendo o Mohan, que ele fala, imagina, falou em 99, de saberes necessários, né, para a gente. Então, era um pensamento ecologizado que ele usou, né, capaz de contextualizar, relacionar, religar, né, acho que tem a ver um pouco com esse regenerar. E ele falou que uma das coisas mais importantes para tudo isso era a gente ter mente aberta e escuta mais sensível, né? E isso é tão distante de ferramenta, né? Como que ressoa para você, né? Como é que aprende? Como é que treina? Como é que a gente ganha musculatura para ter mente aberta e escuta sensível de vó? Eu considero isso uma prática de uma vida, né? Eu sou facilitadora, então eu trabalho muito com escutativa, né? E aí muito uma questão de você conseguir ter um silêncio interno para poder absorver, né, o outro. E aí eu já fiz um monte de curso. Aí eu cheguei à conclusão que isso é uma prática que eu acho que quando eu estiver ali nos finalmente, assim, já fechando o primeiro olhinho, eu vou falar assim, acho que agora eu estou começando a entender o que é escutar o outro, né? Porque são coisas que a gente precisa ter essa experiência, a gente precisa ter os contatos, né? É engraçado essas 120 pessoas, porque o Jung, ele fala também, né? Cada pessoa que eu deixo de conhecer é uma parte de mim que não se manifesta, né? E aí é bem isso, cada pessoa que eu deixo de escutar é uma parte de mim que não se manifesta, né? Que poderia vir a ser. E por mais que a gente se esforce muito, a gente não vai chegar nos 7 bilhões, né? Então a gente já entra sabendo que é uma batalha, entre aspas, né? É uma batalha perdida, né? E é um processo, né? Não tem o resultado final. De novo, volta para o processo. E tem um autor que eu gosto muito dele, que ele chama Charles Eisenstein. Ele escreveu Economia Sagrada e ele escreveu O Mundo Mais Bonito que Nosso Coração Pode Imaginar, né? Que é um livro com vários pequenos trechos que ensinam como implementar a sustentabilidade, né? Com esse título. Que aí, quando a gente vê hoje sustentabilidade, a gente vai ESGs, né? Índices de bolsa de valores que beneficiam empresas sustentáveis, a gente tem toda essa conversa de mercado e tal e tal. E aí o que ele coloca lá como a maior estratégia de sustentabilidade, de preservação ambiental que a gente pode desenvolver em qualquer contexto é amar o rio que corre do lado da sua casa. Aí ele fala, não é o rio que está lá do outro lado do planeta, em outro estado, não é o maior rio do mundo, não, é o rio que corre do lado da sua casa. No dia que você começa a amar o rio que corre do lado da sua casa, você automaticamente tem um desejo de cuidar dele. E quando você tem um desejo de cuidar, você vai querer florestar aquilo, você vai querer que a floresta chegue. Então, todo o processo de sustentabilidade, conservação, tudo, ele fala que começa quando você ama o rio que corre do lado da sua casa, né? E as coisas que a gente ama verdadeiramente, a gente quer que elas floresçam, né? A gente quer que elas sigam adiante, né? A gente não quer que elas sejam nossas, mas a gente quer que elas sigam adiante, né? Então, quando ele traz esse parâmetro, dá um nó na cabeça da gente, né? Que a gente fala assim, tá, mas como é que eu vou medir o amor, né? Como é que eu vou fazer essa medição? Como é que eu vou identificar aquelas pessoas? E é isso mesmo que ele quer provocar, né? É algo assim, ó, não é para medir mesmo, né? Não é pra gente chegar ali num ponto de uma coisa. É pra gente ver esse movimento acontecendo. E aí é muito interessante quando a gente chega numa comunidade que isso acontece. É muito interessante também quando a gente chega numa comunidade que isso foi perdido. Também. Eu participei de um projeto de restauração de bacias hidrográficas, né, com a biomimética, e a gente ia para lugares onde existia um rio ali. E aí os idosos sentavam no rio e contavam como era o rio. E as crianças, elas ficavam assim, puxa, eu queria muito ter vivido isso. E os idosos se sentiam muito mal por não terem amado o suficiente aquele rio, né? Porque hoje as crianças não podiam nadar e pescar naquele rio.
Então, era um ciclo ali da perda, ele também ensina pra gente, né, esse movimento. E aí o que eu gosto, que é ao mesmo tempo que o Charles Eisenstein é super poético, ele também é super pragmático, ele traz ali uma parte super densa quanto ciência, quando ele é invocado para isso, né, quando alguém vai lá e põe o dedo, ele chama toda uma parte científica, ele consegue fundamentar, assim como a Kate Raworth hoje também, da Economia Dando, consegue fundamentar economicamente que é melhor a gente cuidar do básico humano do que do crescimento econômico, né? Ela comprovou isso economicamente. Então, essas pessoas, elas vêm sempre de um lugar onde o sensível está na frente, né? Que eu acho que é um movimento que vai começar a se fortalecer cada vez mais nos dias de hoje, né? Até pelos contextos, né, que a gente tem vivido. Carol, eu fiquei pensando um pouco nesse cuidado do rio, que está perto de casa, e me deu um nó, tá, na cabeça, desses movimentos humanos de expansão e o convite à retração em alguma instância. Ou ir para aquela experiência de, poxa, você mudou para uma casa maior, mas no fim o que você precisava era de um espaço onde você pudesse atender suas coisas ali, menor, reduzido, e o melhor jeito de viver estava resumido naquela experiência. E aí me ocorreu uma questão de qual é o lugar da expansão e da retração na natureza. Eu vou tentar explicar um pouco de onde vem isso. A gente tem um grande exemplo na natureza de um organismo que cumpre uma função maior que o outro em alguma instância. E por que essa busca é tão comum no homem? Maior é difícil pensar assim, né? A gente tem alguns organismos que eles são o que a gente chama de geradores de ecossistemas, né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma samaúma, ela gera uma condição para que ela e outras árvores ao redor sobrevivam. Então, ela é uma árvore muito importante naquela floresta, né? Porque o fato dela crescer, dela se desenvolver, puxa o desenvolvimento ali das outras espécies junto. Mas não quer dizer que as outras não sejam importantes, porque para aquela samaúma crescer num porte que ela gere um ecossistema, ela precisa de uma planta pioneira, que é uma planta que ela cresce rápido e ela morre rápido e ela vira matéria orgânica. Então, é muito difícil, assim, identificar aonde que está o maior, sabe? Porque no início ali, a planta pioneira, entre aspas, ela tem uma função maior, que a samaúma vai ter no futuro. Então, a natureza é engraçada porque ela tem um movimento constante, né? É um movimento eterno, constante, e por isso que a gente fala muito de processo. E aí é muito difícil fazer esse retrato, assim, tipo, olha, essa espécie aqui, ela é carro-chefe, né? Na biomimética a gente tem alguns campeões, que a gente chama, mas é um recorte que a gente faz para fazer os nossos estudos, né? Mas esse ciclo natural é um constante movimento, né? Então vão ter ali os geradores de ecossistema, vão ter essas espécies que elas puxam ali, mas eu não consigo relacionar isso como ser maior, sabe? E aí essa questão do crescimento para a natureza tem duas coisas que me remontam muito. Uma é o que a gente chama de princípios da vida, né? Que é um conjunto de vários princípios que a gente trabalha na biomimética. E um deles é que a natureza ela cresce e desenvolve, né, simultaneamente. Então a gente nunca vai ver um processo natural que cresce primeiro o máximo que puder, o mais rápido que puder, escala, né? Como a gente fala aí nos nossos modelos de negócio. E depois ele desenvolve, né? Isso não faz sentido. A gente cresce e desenvolve, cresce e desenvolve. É só pensar na gente quando era bebezinho. Cresce, aí dá uma engordadinha. Aí espicha, dá uma engordadinha. A gente vai tendo esse processo de crescimento. Aí troca os dentes, aí as unhas. Tudo isso tá relacionado. Nosso corpo ele vai ensinando isso pra gente também, né? Então, na natureza, tudo cresce e se desenvolve, né? Isso é um miniciclo ali. E aí uma forma da gente crescer de maneira saudável, né, em relação a gente e ao planeta, seria justamente esse cresceu, agora desenvolve, né, agora distribui, agora
puxa mais um pouquinho, agora distribui, né? Que é mais ou menos um movimento natural. A gente não vai ter essa esticada como a gente puxa, né? Falar assim, esse negócio tem que escalar. E aí o curioso é que a maioria dos negócios que a gente coloca como long tail, escaláveis, né? Esse universo startup, até hoje eles não dão resultado. Se a gente pegar esses top unicórnios aí do planeta, a gente vai ver que elas penam para conseguir gerar um lucro ali. Então essa questão de escalar, né, da gente esticar isso o máximo que a gente pode, não quer dizer que a gente vai ter sucesso nem mesmo dentro do nosso sistema, né? Isso é uma coisa que traz assim bastante reflexão. E um outro ponto também é que a natureza ela tem uma forma, uma maneira muito diferente de expandir, né? Por exemplo, quando a gente pensa nas formas da natureza, e aí isso em si já dá um estudo super legal. A natureza ela não tem uma variação de materiais muito grande. Os materiais, se a gente pega a tabela periódica ali, os materiais naturais, eles vão ser sempre um conjunto pequeno ali, químico, né? Só que a quantidade de forma que é gerada é infinita. Se a gente for pensar em carbono, a gente é feito de carbono, uma árvore é feita de carbono. Só o carbono, nem contando os outros, a infinidade de formatos diferentes que é possível gerar de um componente só. Então, essa otimização é muito a lógica da natureza, né? Então, a natureza, ela vê assim, o que custa, entre as custa caro produzir material. Então, eu não vou sair produzindo um monte de material. Eu vou variar a forma, porque a forma sai barato para mim, né? Falando no humanês, né? A natureza falando humanês. Então, eu vou ter ali uma variação formal. Eu consigo ali ter uma diversidade de formas muito grandes, grande de adaptação muito grande. E isso gera uma expansão, ela ocupa o planeta inteiro, só com carbono, né? E aí, pra gente, a gente já usa um mecanismo oposto, a gente já considera expansão a variação de materiais, ou a expansão a variação de coisas que a gente faz, né? E não a variação plástica ali, a variação formal, né? Se a gente for trazer agora para um espectro bem intangível, né, dos nossos produtos, a gente tem mais de 250 polímeros desde a criação do plástico. Né? A gente conhece o PET, né? Alguns outros assim, mas a gente tem mais de 250 polímeros. Se a gente pega um carro, ele vai ter uma quantidade de plástico absurda, de variação de tipos de plástico diferentes dentro daquele carro, né? Que são coisas assim que se a natureza olhasse para o humanês, ela falaria assim, não, gente, depois isso daí vai dar um trabalho para decompor. Vocês vão ter que criar um sistema de reciclagem tão absurdo para decompor isso aí que não vai dar certo. Que é mais ou menos como a gente vive hoje, né? Então, a natureza, ela ressignifica, ela ajuda a gente a ressignificar o que é expandir, né? O que é crescer, o que é desenvolver, o que é essa esticada, né? Principalmente financeira que a gente busca. Todos esses parâmetros que a gente vive. Carol, pensando em liderança, né, que muitas vezes a liderança é cobrada para crescer e não para desenvolver, né? Aliás, tem muita liderança que acha que eu cuido de crescer e outra pessoa cuida de desenvolver, que não sou eu, né? Não sendo eu, tá bom. Eu queria que você contasse um pouco da história da inspiração da biomimética para a liderança, né? Olhando para as formigas, é isso? Eu queria muito que as pessoas ouvissem isso, eu achei muito sensacional. Sim. Assim, antes das formigas, é interessante trazer que tem um estudo hoje que é feito em torno de um termo que chama swarms, né, ou superorganismos, né, que são seres que eles têm uma relação mais íntima do que uma relação social. É como se eles não sobrevivessem sozinhos. Como não? Eles não sobrevivem sozinhos. Eles têm uma necessidade muito, muito próxima de ter outro do lado, né? E as formigas são assim, as abelhas, os bonobos, o fungo, tem várias espécies que estão dentro desse espectro aí do superorganismo. E o ser humano, ele também é um superorganismo, né? A gente tem uma necessidade intimamente ligada com a nossa sobrevivência de ter outra pessoa para a gente conseguir desenvolver ali minimamente. E aí eu não falo só da questão social, de companhia, de reprodução, de todos esses termos que a gente vê mais com o contexto social. É como se a gente tivesse uma necessidade anterior a essa, né? Aí vem esse estudo de Swarms,
que ele é bem interessante. E aí os swarms, eles têm uma característica que eles agem por padrão, né? Então eles têm uma atuação, é como se eles criassem regras simples ali de atuação, né? E essas regras, elas funcionam em qualquer tipo de patamar. Então, quando a gente olha lá para as formigas, normalmente elas vão ter... A gente pensa assim, que a rainha dentro do nosso sistema, né? Se a gente olhar para a formigueira, a gente fala assim, a rainha, ela manda no formigueiro, né? Seria mais ou menos como, tipo o filme lá, né? Dos insetos. Tem a rainha manda no formigueiro inteiro, mais ou menos como a gente desenvolve. Só que na natureza a gente vai trabalhar no máximo com 2 níveis hierárquicos. Não mais de 2 níveis hierárquicos. Então, a rainha, ela tem uma responsabilidade, sim, com o formigueiro, mas a responsabilidade dela é reprodutiva. É de fazer com que os descendentes daquele formigueiro tenham sucesso, venham com sucesso. Por isso que, normalmente, principalmente o cupinzeiro, né, que foi onde eu li esse estudo, a fêmea ela vai fazer um voo de acasalamento. Ela vai sair acasalando com o máximo de machos que ela conseguia. Tipo o carnaval lá da cupim, né? Então ela sai, ela vai acasalar com o máximo de machos que ela conseguir, ela volta para dentro do formigueiro e ela vai passar o resto da vida dela botando ovo. O resto da vida. Ela nunca mais vai sair do ninho. Então ela vai ficar lá com uma espécie de um conselho, né? Que seria equivalente a um conselho dentro do mundo humano, que é um conjunto de formigas que elas cuidam da alimentação dela e da alimentação das formigas que estão nascendo, né? Então ali vai ter aquele conselho tomando conta e a função deles é aquela. Eles vão ficar envoltos daquilo pelo resto da vida, digamos assim, né? Então, quem é que manda a formiga ir lá coletar? Quem é que manda a formiga ir lá gerar recurso? Quem é que organiza isso, né? Então, o formigueiro, ele é todo dotado de uma auto-organização, né? Onde as formigas se dividem em trios. Uma é a guerreira, né? Que é a famosa aí, que está aí em busca dos recursos. E ela normalmente é realmente uma formiga mais robusta, porque ela tem ali uma experiência, né, de vida um pouco mais forte, né? Porque ela está sempre na rua ali buscando, então ela precisa ter resistência. Então, essa formiga, a função dela é encontrar o recurso e voltar. Então, ela fica nesse movimento. E aí, a gente tem as formigas que elas ficam dentro do formigueiro, né? Uma, ela é responsável só por ir lá pegar o recurso e voltar. Então, ela não fica tanto tempo em expedições como a guerreira. Então, ela só se comunica, vai lá, pega o recurso e volta. E uma mantenedora, que ela fica lá dentro só cuidando dos túneis para que tudo flua internamente. A tomada de decisão de mantenedora, coletadora e guerreira é feito entre elas três. Então, elas tomam todas as decisões. Então, a formiga guerreira não diz para a mantenedora o que ela tem que fazer. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela mesma se resolve, ela se conversa com outras mantenedoras, elas sabem qual é o ponto final dela e elas vão se resolvendo. É como se a gente falasse dentro de uma corporação que o corpo técnico não dialoga com a gerência. Eles simplesmente se auto-organizam e eles cuidam, porque a técnica ela não vai mudar, o túnel não vai mudar. A necessidade de ter um túnel, de ter compostagem, elas fazem compostagem, elas fazem comidinha fermentada, também elas vão se alimentar de fermentação. Então, é uma sociedade muito estruturada que acontece ali, tá? Então, as mantenedoras vão se entendendo entre elas. As guerreiras, que a gente coloca como seria o papel do líder, né? Aqui, equivalente a gente, ela tem uma função de alinhar o mundo fora com o mundo dentro. Então, ela vai falar, tá chovendo, tá vindo chuva, tem recurso ali, tá acabando recurso ali, tem um predador. Então, a função dela é informacional. Ela vai trazer informação do mundo de fora para o mundo de dentro, né? Essa é a missão dela. E a coletadeira é ir lá buscar e trazer, né? O que tem, ela também vai se articular com outras coletadoras do tipo, olha só, a Tânia, nossa formiga guerreira, achou um baita do recurso, vamos lá. Então, elas mesmas se articulam, vão lá e buscam. Então, nesse ensinamento do formigueiro, a liderança, né, um líder, seria a pessoa que alinha o mundo fora com o que acontece dentro. Ela trabalha com fluxo de informação tão grande que tem formiguinha que tem burnout. Elas têm um determinado ponto que elas estão extasiadas elas já estão cansadas de informação, elas meio que cavam um buraquinho e se enfiam dentro do buraquinho e tipo, não, chega desse trabalho por hoje, não quero mais. E aí, naturalmente, uma outra assume o posto dela,
né? E começa a cuidar daquela tríade, né? Então, elas têm esse modelo de auto-organização, que aí a gente chama de liderança, né? Mas não é como uma condução de formigas, né? Eu ia falar de pessoas. Não é como se fosse uma condução de formigas, né? Na verdade, tem uma regência, né? Que a rainha vai fazendo ali naquele formigueiro. Cada uma vai desempenhando sua atividade, vai trocando muita informação. Então, assim, os sistemas de liderança da natureza funcionam porque a troca de informação é massiva e constante. Comunicação é o vetor de liderança para a natureza, né? E aí vão tendo essas figuras que vão se relacionando. As colmeias vão se organizar de forma semelhante também, né? Elas vão fazer esse tipo de desenho muito parecido também com o que a gente vai ter ali nos formigueiros, com algumas peculiaridades próprias, né, da espécie, mas normalmente sempre respeitando essa estrutura de 2 níveis hierárquicos, né, e das funções muito bem estabelecidas, né, muito bem determinadas desde o início. O conto da formiga. Impossível acontecer uma pandemia no formigueiro. Impossível. Cada um na sua função, dado, fazendo a mesma coisa ali, ó. Ninguém vai pegar vírus, ninguém vai sair de casa. Tá ali, ó, organizado, funcionando do jeito que precisa. Maravilhoso. Carol, sabe o que eu fiquei pensando? Eu tô dialogando com esse negócio da natureza humana e animal o tempo todo aqui enquanto eu discuto. Eu fiquei pensando numa coisa, né? Vantagem, eu não sei se é vantagem ou desvantagem, e aí de novo eu queria ampliar essas diferenças contigo. Nesse diálogo natureza-humanidade, ou a composição da humanidade que passa pela natureza. A formiga tem um privilégio em alguma instância, que ela não vai se perguntar o porquê que ela tem que cavar o buraco ou o porquê que ela tem que fazer a fermentação. Me parece que esse elo de mediação com a realidade sobre o espaço do significado e do porquê é uma articulação puramente humana, de dizer que por que mesmo que eu tenho que ir pro buraco? E por que tem esse vento do absurdo que nem o Camus fala, por que eu tenho que fazer isso? Não faz o menor sentido. E esse espaço de articulação, ele é maravilhoso e perigoso de algum jeito, porque ele também ocupa a destruição nele. Então eu queria te escutar um pouco, de novo, sobre essa condição humana em detrimento da natureza, sobre esse espaço da importância do significado. No que isso desperta na gente, ou o que isso gera de problema pra gente, na sua visão, comparando com a natureza. Olha, mas nesse exemplo do formigueiro há controvérsias, viu? Porque elas causam problemas, sim. Tem formiga que identifica que é de outro pai e não quer trabalhar com a outra. Então isso acontece. Tem preferências de trabalho internamente. Tem formiga que se rebela. Tem formiga que sai na época de acasalamento, ela se rebela, ela quer ser rainha também. Então ela vai lá tentar construir o ninho dela. Então esses movimentos, tem formigas que se rebelam e pegam um fungo. Isso daí tá bem famoso agora na internet, que ela vira uma formiga zumbi, né? Então o pessoal batizou ela assim, ela vira uma formiga zumbi porque o fungo se instaura no cérebro dela, né? E ela vira literalmente um zumbi e ela provoca suicídio. Então, assim, tem muita complexidade dentro de um formigueiro, né? E aí a gente está falando assim, de uma organização de 3 milhões de indivíduos, né? Então é muito complexo. Então a gente vai ser complexo também. Isso é bem típico dos superorganismos. A gente tem uma capacidade de desenvolver complexidade. Todo superorganismo ele vai estar envolto desses espectros, né? Então a complexidade ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa dentro do contexto humano, porque isso torna o nosso imaginário mais capaz de lidar com os diversos contextos, com as diversas interfaces que a gente vai ter. Então, quanto mais a gente consegue imaginar e lidar com os contextos, melhor nossa capacidade de resposta e maior nossa capacidade de sobreviver, né? E a gente é dotado de uma comunicação muito eficiente também, a gente se comunica de forma muito eficiente. E aí, eu acho que esse ciclo, ele é muito interessante quanto sistema, mas ele rompe ali de novo no espectro da finalidade
E isso vem muito, assim, pelo que eu já tenho estudado, não é uma verdade o que eu estou trazendo, isso é um estudo que eu faço até pessoalmente, eu gosto muito de tentar entender, né? onde que a gente bagunçou a festa, né? E isso começa a acontecer muito ali no início de um pensamento muito científico, muito ali no positivismo, quando a gente cria o mito do herói, assim, que o ser humano ele é um herói, né? O romantismo ele vai trazer isso também, né? Quando a gente pensa na arte até o romantismo, o artista, por exemplo, até o momento romântico, ele servia a sociedade, ele era mantido pela sociedade para servir a sociedade, porque a arte é uma função social fundamental de qualquer cultura. No romantismo, ele vira o herói solitário, que morre de tuberculose, que compõe a sua própria peça, ele vira a própria história, ele não serve mais ao contexto. Então, ali a gente começa a criar um contexto de individualidade dentro de um espectro que a gente para de se conectar até a gente chegar agora no século XX, XXI, e eu ouço principalmente muito assim de adolescentes, jovens rebeldes, eu fiz isso sozinho. E aí eu tenho muita vontade de rir e falar assim, meu caro, você quando ser humano, você não faz absolutamente nada sozinho. Nada, sabe o que é nada sozinho. E a gente tem essa premissa de que a gente faz as coisas sozinho, que a gente consegue sozinho, que a gente está no topo da pirâmide, que a gente é o maior, que a gente tem essa questão do individualismo, né, de ter uma casa só para mim, ter um carro só para mim, ter um celular só para mim. A gente tem uma mecânica que está reforçando cada vez mais esse senso de individualidade que está gerando um egoísmo, né? No fundo, a gente está falando aí de um egoísmo, porque a mecânica que a gente tem, a nossa mecânica criativa, a nossa mecânica de se desenvolver com o outro, ela, de novo, ela não é uma mecânica boa ou ruim, ela é a nossa mecânica. É a nossa característica. E aí é engraçado quando a gente vai mapear a espécie na biologia, a gente mapeia pelo que ela se diferencia, né? Então a gente vai pegando as diferenças, onde tem uma diferença, a gente dá um nome para aquela diferença. Então a nossa grande diferença é essa, né? O que caracteriza a gente é isso, né? Mas por que a gente só volta isso para um lado que prejudica, né? A nossa própria espécie? Por que a gente tem voltado para isso, né? Então tem toda uma construção aí, e eu identifico muito que vem de uma construção de reforço da individualidade, do egoísmo, do individualismo, né, em si, e isso hoje com a rede social tá muito intensificado, porque a rede social ela faz um espelho da gente, né, a gente se vê em espelho, assim, em várias facetas, só a gente mesmo, né, o tempo todo a gente mesmo, e isso quanto caminho para nossa espécie é muito perigoso, porque a gente é essencialmente coletivo, a gente é essencialmente superorganismo. A gente não só é interconectado, como a gente é interdependente do outro, né? E a gente tem criado sistemas que têm reforçado o amortecimento disso, né? Então é como se a gente colocasse aí um monte de almofada amarrada no corpo e pulasse de um prédio, achando que a gente vai cair no chão e vai dar tudo certo, porque eu comprei uma almofada de última geração, né? Mas a gente é essencialmente coletivo, então eu acho que daí vem também um próprio movimento humano ali de retomar a comunidade, né? Da gente resgatar a comunidade, resgatar contato familiar, resgatar uma série de outros atributos que a gente precisa ter para construir isso, né? Esse equilíbrio, né? Ou essa harmonia, né? Como eu aprendi aqui hoje, entre o que a gente pode ser e pode ofertar, mas a nossa mecânica ela não é uma mecânica ruim. Eu não gosto do lugar do ser humano como vilão das coisas, porque isso tira da gente a possibilidade de poder fazer melhor, né? É como se todo mundo tem algum membro da família assim, que é aquela pessoa perdida, que a gente fala assim, fulano tem jeito, então não importa o que o fulano faça, ele nunca vai ter jeito mesmo. Né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente perde todo o nosso potencial criativo de mudança. Então, para que eu vou mudar? A gente é assim mesmo. Meus pais foram assim, a gente vive como os nossos pais e acabou. E fim da história, né? Será? Não precisa ser o fim da história, vai? Então, eu tenho uma coisa também de ser irritantemente otimista, tá? Então, isso é importante, isso é importante da gente frisar nessa conversa. Eu sou muito otimista mesmo, eu tenho essa coisa de ser chatamente otimista,
Mas isso vem muito, eu acho, até do aprendizado com o próprio design, com a própria criatividade. Quando você vê que é possível materializar, criar coisas novas, você começa a pensar assim, tá, então eu posso criar o que eu quiser, né? Então eu posso criar coisas boas, então eu posso criar coisas que ajudam os outros, então eu posso criar coisas que viram esse sistema ao contrário, né? Então eu vejo muito como essa possibilidade. Carol, muito bom. Nesse momento, então, que eu chamo de meu momento Marília Gabriela, nesse lugar de otimismo, é aquele momento ping-pong que a gente vai fazer, né, rapidinho, conversas, né? Então, respondendo assim, de bate-pronto, um sonho. Ai, unificação. Unificação de todas as coisas. Um livro. Um livro, Teaming, da Tamsin Wolebarker, que fala sobre superorganismos. Uma série. Uma série, O Homem do Castelo Alto. Uma gafe. Eu erro muito o nome de espécie, então já me corrigiram uma vez numa palestra, uma bióloga falou assim, essa não é a espécie, e aí eu sempre falo para as pessoas, é por isso que eu sou designer, eu não sou bióloga. Eu erro bastante. Que delícia, Carol, ouvir tudo da Biomimética, essa inspiração linda na natureza, mesmo de quem esquece o nome de espécie. Quem quiser saber mais sobre você, onde te encontra? Como a gente encontra a Carol? Eu tenho um Instagram que eu faço um exercício emocional e mental de compartilhar, né, todas as coisas. Não trabalho aí com essa parte, assim. Eu realmente compartilho ali o que eu penso, né? Que é @Carol_Nose, N-O-U-S, né? Que é o nome da consultoria. Então, lá é o lugar que eu mais compartilho. E tem meu sitezinho também, que é carolfreitas.org, né? Que aí lá eu coloco algumas coisas, às vezes junto com algumas pessoas escrevo algum artigo, a gente vai inventando aí, normalmente vai ou para o Instagram ou para esse site. Muito bom, eu quero te agradecer muito, feliz por ser dessa espécie, eu não queria ser uma formiga, eu acredito muito na nossa capacidade criativa, quero te agradecer muito, é isso, muito bom te ouvir. Muito grata, Tânia. Sensacional, Carol, super privilégio. Obrigado por inaugurar um espaço de aprendizagem tão profundo, essencial para a gente explora tão pouco, né? Tão pouco. Sim. De coisas que a gente encontra desde que a gente nasce, de coisas que estão perto da gente, se movimentando o tempo todo. Então, obrigado. E para você que teve fôlego para ficar até aqui, muito obrigado.